Vamos conversar com Marilúcia Lima, graduada em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças, atuou no mercado financeiro durante 37 anos como gerente de banco na gestão de pessoas e equipes. Formação em coach profissional e self-coach. Certificação internacional pela Global Coach Associação Europeia. Formação em coach profissional pelo SBC, Sociedade Brasileira de Coaching São Paulo. Com reconhecimento internacional. Certificação em coach, que é uma ferramenta de autoconhecimento. Certificação em Master Coach de carreira, o que qualificou a atuar como coach no encaminhamento de carreira, orientação vocacional, autoconhecimento e palestrante, para adolescentes e universitários. Teve também uma certificação em Cefat Brasil, onde é uma ferramenta também de autoconhecimento. É doutora psicanalista clínica e ditada, atendimento em consultório e online, adolescentes, adultos e idosos. Terapeuta especialista em TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Membro do Conselho Internacional de Terapia de Reprocessamento Generativo. Terapeuta especialista em traumas desde a infância. Atende no consultório e online. É Master Terapeuta TRG 2.0. Especialista em transtornos mentais. E é também voluntário no Hospital Barão de Lucena, é conhecido como Barãozinho, Oratório da Divina Providência e Comunidade da Igreja das Graças, trabalho de escuta terapêutica. Gostaria de agradecer a você, Marilúcia Lima, pela entrevista ao programa Good PE em seu consultório. Boa tarde, senhor Pedro. Eu é que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pelo acolhimento. Quem é Marilúcia Lima? Marilúcia Lima, além de ser mãe, mulher, filha, é uma mulher decidida e determinada, focada nos seus objetivos. Fale sobre a sua formação. Eu inicialmente, fui graduada em administração, depois voltei a estudar, fiz curso de coaching e hoje me tornei como uma terapeuta. E diga uma coisa, como você passou essa fase do banco, né? Você acha que toda essa sua formação de administração ajudou muito quando você gerenciou o banco? Sim, porque eu comecei muito jovem, então eu fui caminhando, Foi uma construção, eu acredito muito na construção. E o banco, que era o Banorte, abria portas para todo mundo, então era um aprendizado que você tinha com os outros colegas. Então isso me capacitou e me credenciou para atuar durante tanto tempo no mercado. Me diga uma coisa, e o que é o que o coaching faz? O coaching é um processo que acelera resultados, porque ele tem começo, meio e fim. É onde você está, onde você quer chegar e qual a sua estratégia, tendo eu como uma coach estimulando com metas, com objetivos, com foco. E como é que a gente faz com que as pessoas, possam entender e compreender essa filosofia que você passa para elas? Porque eu sinto muito hoje que as pessoas às vezes têm algum receio, têm medo. E como é que a gente faz para a gente chegar até essas pessoas e modificar um pouco o modo de pensar, Através do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma ferramenta muito poderosa e quando a gente conhece a si, a gente faz nossas escolhas assertivas. Eu digo muito que clareza é poder. Você passa a saber o que você quer e aí você caminha. Exatamente. Me diga uma coisa, a psicanálise e a terapia andam juntas? Sim, porém, a psicanálise ela é mais comportamental. O paciente vem, a gente conversa a respeito do momento que está vivendo. A terapia TRG, essa aí não é de resultados. Por quê? Porque a gente trabalha na raiz do problema. A criança ferida, a separação, a doença, o trauma, os abusos. Então a gente vai ali, faz um reprocessamento, dói. No momento dói, para não doer mais nunca. Vamos voltando um pouco para a psicanálise comportamental. O que seria, para a gente poder dizer minuciosamente para o público que está assistindo,
Como é que seria esse tipo de comportamental? Veja bem, a psicanálise é Freud. Freud fala muito em você tocar a alma do outro. Então, quando se chega no consultório, o paciente ele quer se esvaziar, ele quer ser escutado. Então, o poder do divã, onde o paciente se recosta e põe tudo que ele tem. Então, às vezes, ele só quer falar. E aí, no segundo momento, vem a questão comportamental, entende? Da forma que ele se conduz na vida. E aí, a gente, como terapeuta, como psicanalista, a gente observa e pontua algumas questões para que eles reflitam. Porque a gente não pode dizer, faça isso, faça aquilo, mas a gente provoca. E a psicanálise, que pessoas ficam satisfeitas só em falar a necessidade de ser escutada, de ser acolhida, entendeu? Hoje, principalmente depois da pandemia, né? Isso deve ter sido uma coisa que deve ter aumentado muito, né, entre os pacientes. Exatamente, porque as pessoas estão doentes. Ninguém se preparou para uma pandemia. E depois que a pandemia passou, N casamentos acabaram, porque as pessoas passaram a conviver, as famílias se esfacelaram, entende? Então as pessoas precisam, tanto que as organizações estão muito preocupadas com os seus funcionários e têm feito dinâmicas antes do expediente terapêuticos. Nem dizer que é psicanálise, nem dizer que é uma terapia, mas um momento de relaxamento, entende? De você se esvaziar, porque as pessoas vivem uma competição nata no meio corporativo, funciona assim em qualquer esfera. Não é? E isso a pessoa adoece, porque o outro sempre quer ter, é o ter, se esquece do ser. E aí por quê? Porque quer ganhar dinheiro e está tudo certo. A gente tem que pagar as contas. Então, depois da pandemia, o índice de a saúde mental, as pessoas, infelizmente, estão adoecidas. E o que eu tenho notado é porque o tempo, né? Há muito tempo atrás, a gente sabia que tinha aquela dinâmica dentro das empresas que faziam muito reuniões, né, entre os colaboradores. E eu acho que de uns anos para cá, esse tipo de dinâmica foi deixado de fazer dentro das empresas. É porque as empresas achavam que perdia tempo de estar investido no funcionário, de parar um momento, de interagir, um lugar para um café. Não é? Mas isso é muito salutar, porque você está tratando com o humano. E o humano tem que ser tratado como gente. Então, não tenho nada contra a ganhar o dinheiro a um empresário de forma alguma, porém, ele tem que ter cuidado, o material dele é humano. Se ele não tiver um funcionário, a empresa dele não caminha. Então, ele tem que cuidar deste funcionário e começa pela saúde mental. Então, por isso que a terapia é muito importante na vida das pessoas. Sim, porque assim, você às vezes vive uma relação muito conturbada, você não sai falando por aí de seu marido, dos seus filhos, da sua família. E você vai para uma terapeuta fazer uma terapia e aí você ali fala tudo. Porque o que você fala ali fica no set, entende? A gente tem muito respeito pelo ser humano e a gente acolhe, porque não existe o certo nem o errado. Então ela sai dali esvaziada, com um outro olhar, ressignificando, sendo resiliente. Então é uma cura pela fala. Então me diga, o que é ser feliz? Ser feliz é levar a vida com leveza. Não quer dizer que você não tenha problemas. Tem. Você tem desafios, mas você não pode potencializar. Você tem que minimizar e ter Deus no coração. Porque a vida da gente é um tripé. É a saúde espiritual, mental e física. E aí dá tudo certo. Porque você caminha sabendo que você não está só. E as coisas vão clareando, entende? Essa felicidade perene que as pessoas já acham. Eu estou feliz porque tirei na loteria, porque troquei de carro. Não é isso. Não tá. Isso são as pequenas coisas. É não caminhar, tomar um café gostoso, comer um bolinho, alguém dizer que gosta, que ama, que se preocupa. Tudo isso é ser feliz. E hoje eu percebo que as pessoas não se preocupam muito em se conhecer, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se conhecer a si próprio, né, fica mais fácil até para a pessoa ser feliz. Claro, porque você sabe seus limites,
você aprende a dizer não. Entende? Você não espera tanto do outro, porque quando a gente cria uma expectativa, né, em relação ao outro, a gente sofre, porque não vai vir o que a gente espera. Então, eu sou feliz comigo, porque eu nasci só e só voltarei. Então, eu tenho que ser feliz eu sozinha na minha solitude. Não esperar nada de ninguém, não cria expectativa. Pronto, o que chegar para você está ótimo. Você falou de uma palavra agora interessante, né? O que é solitude? Solitude é você com você. Tem a solidão que você precisa compartilhar com o amor, com a família, com os filhos. Mas se essas pessoas no momento não estão no seu entorno, não podem estar, é você com você mesmo, é você se satisfazer vendo um filme, lendo um livro, ouvindo uma música, se alimentando, entende? Curtindo o seu habitat. Então a solitude lhe fortalece, porque nos momentos desafiadores, nem sempre as pessoas podem estar ao nosso lado para dar um apoio. Então, a gente se resolveu com a gente mesmo, chama-se solitude. Eu noto também que hoje, né, principalmente a nova geração, né, são pessoas que não aguentam muita pressão na cabeça, né? Então, isso é uma das coisas que as pessoas têm que... acho que a terapia ajuda muito nesse sentido. Porque o jovem, ele é muito imediatista. Ele quer aqui e que aconteça aqui. Não é assim que funciona, né? Então, eles hoje vivem muito nas redes sociais, vê todo mundo feliz, mas aquilo ali é uma utopia. Não existe aquela felicidade. As pessoas postam porque é prazeroso. Só que o jovem hoje é uma ansiedade para ter aqueles que ele acha que vai trazer a felicidade. Mas não funciona assim. Então, a terapia centra, mostra, questiona, entendeu? Ajuda muito o caminhar. E hoje, esse é um exemplo claro, né? Porque eu falo sempre esse exemplo, porque teve uma vez que eu saí com os amigos para conversar, né? E a gente chegou num bar, a gente chegou e todo mundo com o celular na mão, tudinho. Eu disse, peraí que eu vou resolver essa questão. Pediu ao garçom uma cestinha, aí todo mundo achou estranho, né, na mesa. Por que você está pedindo a cestinha? Não, deixa a cestinha chegar. Aí quando a cestinha chegou, só, ou vocês colocam os celulares tudo dentro da cestinha, ou então vão embora para casa. Porque para estar conversando com vocês através do celular, conversa através do celular com vocês em casa. Não precisa eu estar aqui presente. Então isso é uma das coisas que acontece muito hoje em dia. Você chega no restaurante, os casais, o casal, uma mesa, cada um com o celular na mão. Aquele é um momento para eles interagir, para fazer planos, para se curtirem. Então as pessoas estão assim, entendeu? É muito bom. As redes sociais, esse mundo digital, ele é maravilhoso. Mas você não pode se viciar, porque aí você vai se esquecendo de quem está ao seu lado. Entendeu? Então, assim, foi muito pertinente essa forma que você fez, até lúdica, não é? De botar a cestinha e todo mundo caiu na real. Porque vocês foram ali para se encontrar, para conversar. Então, tem momentos que é muito danoso as redes sociais. E hoje, nas redes sociais, o que é que acontece muito? As pessoas ficam mostrando coisas, né? Os influenciadores, né? Que na realidade não é assim tão fácil, né? Então as pessoas têm que ter o mínimo de conhecer que aquilo ali é uma realidade virtual, não é a realidade do nosso dia a dia. E as pessoas pensam que de uma hora para outra vai conseguir acontecer tudo aquilo que aconteceu com aquela pessoa. Não sabe que aquela pessoa passou por muitas e muitas coisas para poder chegar onde chegou, né? Na verdade é um mundo fantasioso, onde as pessoas não vivem sua realidade. Porque você vai para ali, então, não sei se é para se inspirar, para ver, né? Que é tudo um encantamento. E, obviamente, que eles vão mostrar só o lado bom. Porém, é como você falou, para eles terem chegado até ali, passaram por muitas dificuldades, né? Mas eles também não falam. Eles só querem mostrar e viver de oba-oba, ganham muito dinheiro. Então, as pessoas que ficam assistindo e curtem, pensam que pode também fazer dessa mesma forma, né? E não é assim que funciona. Então, é danoso, porque você cria uma expectativa achando que pode ficar rico do dia para a noite e quando vê a realidade não é bem essa. E se frustra. E é isso que faz com que as pessoas hoje, né, caia em certas situações de ficar triste, de ficar amargurado,
porque não sabe passar por cima dos obstáculos e aí precisa de uma terapia para poder voltar à vida normal, né? Perfeitamente. Ajuda demais. E em toda fase das pessoas, né? Você tem um acompanhamento. Tem pessoas que têm patologias graves, que precisam inclusive serem medicadas, mas tem outras que é a questão da ansiedade. Pode parecer, não, todos nós somos ansiosos. Agora, cada um lida de uma forma. Entende? De você querer, eu quero. Eu estou fazendo algo aqui, estou plantando aqui e quero que chegue logo. Entendeu? Então, quando não chega, você se frustra. Aí você fica triste. Da tristeza para a depressão é um pulo. Não é? Porque você não vê nada acontecer, você não sai do lugar. E aí você vai para um terapeuta e ele começa a mostrar a realidade. E você vai entendendo. Então, assim, eu acredito muito no lado terapêutico, na vida das pessoas, dos casais. Às vezes tem casamento que está aí quase se ultimando. Basta uma conversa com o intermediador, entendeu? Para que ele enxergue coisas que não enxergava mais. Então, depois da pandemia, as pessoas passaram a ver com outros olhos essa parte terapêutica. E é realmente hoje o que falta muito nas pessoas também chama-se diálogo, né? As pessoas deixaram de se conversar entre si. Não tem nada que uma conversa não resolva. Inclusive, no judiciário agora, nós temos um setor lá que é de conflitos e mediações. Antes de ir para o juiz, você tenta com as partes. E assim são as pessoas, os pais com os filhos, o marido e mulher, porque a vida é difícil. A vida tem os seus desafios, mas o casal se gosta, se curte, mas não está sabendo viver com o desafio do filho, ou do filho que saiu de casa, ou o filho que é gay, porque você já nasce gay, não é? Então, às vezes, eles têm dificuldade e a terapia põe você no seu prumo, você muda seu olhar. Vamos para os nossos comerciais, mas vamos deixar uma pergunta no ar. Vamos falar sobre saúde mental. Até daqui a pouco. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru. Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 99-770-1570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT,
de caminhões, entre outros serviços. Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17. Pelo zap 986305691. Aceita cartões e divide em até 12 vezes. Voltando à entrevista com Marilúcia Lima, nós deixamos a pergunta no ar. Vamos falar agora sobre a saúde mental. A saúde mental é imprescindível na vida do ser humano, porque dá seu equilíbrio, dá o seu prumo. Então, como ter uma saúde mental? É um mix. Você tem que cuidar da sua atividade física, do seu sono, da sua alimentação, das suas amizades. Então, tudo isso, da sua espiritualidade, sobretudo. Então, isso lhe dá uma saúde mental equilibrada, para que você saiba conviver com os desafios, as coisas que acontecem no dia a dia, você bater com o carro. Então, você descer calmamente e resolver o que tem que fazer. Então, isso é saúde mental. Não vai dizer que você não vai ter nenhum desafio, nenhum problema, mas você sabe enfrentar. Agora, você precisa se cuidar. Isso aí é uma coisa muito interessante, né? Porque o que é que a gente vê nas pessoas? As pessoas exageram em tudo que fazem, né? Seja na alimentação, seja na bebida, né? Porque o que as pessoas ou descontam na bebida, ou descontam na comida, né? Ou quando está nervoso, desconta nas outras pessoas que estão ao nosso redor, né? E isso é uma coisa que as pessoas têm que ter o seu... É por isso que vem aquele, quando você falou anteriormente, o autoconhecimento da pessoa, para a pessoa poder compreender e tentar melhorar, certo? Porque não adianta você saber, né? Porque todos nós temos qualidades e defeitos, né? Mas a gente sabe o que é que a gente precisa melhorar, né? Exatamente isso, porque é você botar limites em você. Você saber que se alguém chega junto de você e lhe provoca, por que você vai revidar? Se alguém enche a mão de lama e joga você, e você vai também, você vai sujar a sua mão. Então, nesse momento, o silêncio é poderosíssimo, porque aí os seus ânimos se acalmam e você pensa com racionalidade. E aí você não fica destemperado. Entende? Tudo isso é o autoconhecimento, tudo isso é um processo que o ser humano, no dia a dia, ele vai praticando para que ele tenha uma vida perene de qualidade. Acontece muito hoje no trânsito também, né? As pessoas perdem uma paciência, que é uma coisa fantástica. Eu já vi várias vezes, o sinal nem abre direito, o cara já está buzinando atrás do outro para o cara ir embora, né? E isso, às vezes, pode acarretar, né, uma discussão sem necessidade por causa de uma falta de paciência. Exatamente. A paciência é assim, é um poder que você tem em casa, por exemplo, no trabalho, com a família, porque os desafios que nós temos hoje é dentro de casa, é com a família, não é? Então você pratica a paciência, você vai ter habilidades de conviver com seu parente, com seu colega de trabalho, sem precisar perder o seu prumo, porque na hora que você está, a raiva toma conta de você, você perde completamente o seu raciocínio, você baixa a sua energia, porque tudo é energia. Entendeu? Isso é a verdade, né? Mas vamos em frente. Temos a cura através da fala? Sim. A fala é poderosa, porque você se esvazia, você tira aquilo que está lhe consumindo. Chega uma hora que você não quer nada, só quer falar. Às vezes não tem com quem, e o amigo empresta o ouvido. Terapeuta empresta o ouvido, acolhe sem juízo de valores. Então, a fala cura, porque na hora que você está falando, ressoa nos seus ouvidos aquilo que você falou. E você vai tirando esse peso e fica com mais leveza. Com certeza que a fala cura. Realmente, porque hoje eu acho que falta nas pessoas também é desabafar um pouco, né? Porque as pessoas
eu até comento com algumas pessoas que às vezes quando você não bota para fora aquilo que você está sentindo e aquilo que você fica acumulando dentro de si, pode até ocasionar doenças. O que você bota para dentro e não fala, o corpo bota para fora. Um AVC, uma erupção na pele. E aí, o que eu tenho? Porque já está no limite, Vai conversar com o amigo, é bom, mas aí vai conversar com um amigo bebendo, já não é legal. Então procura um terapeuta. Vai para um terapeuta, conversa. Hoje as faculdades todas têm acolhimento terapêutico, com um custo muito irrisório. As igrejas. Então, assim, não tem desculpa. E até o terapeuta mesmo, se você procura um terapeuta, ele tem compaixão, ele lhe acolhe, contanto que você se esvazie. E você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E o que é dependência emocional? Dependência emocional é quando a gente depende do outro para viver. A gente respira o outro. E dependência em esfera nenhuma é salutar, é sadio, financeira, emocional. Faz com que a pessoa não ande só e ela precisa andar sozinha. Nenhuma dependência acrescenta nada na vida de ninguém. Dependência de pai, de filho, de marido e mulher. Cada um tem que ter sua vida. Cada um tem que caminhar com suas pernas. Porém, é importante a gente saber que conta com o outro. Porque você gosta do outro, você quer o outro. Mas você não precisa do outro para viver. Você tem sua vida. Então, qualquer tipo de dependência alimentar, física, bebida, de cigarro, é muito danoso para o nosso bem-estar. Então, a dependência é uma coisa interessante, porque a gente vê entre os casais, né, que eles não sabem conciliar entre si, hoje, numa grande parte, é que eu percebo, o que se pode fazer para ajudar o outro pode ajudar o outro, e eu vejo em muitos casais que eles só se preocupam com ele, e às vezes tem coisas que você não só pode se preocupar com você, você também tem que se preocupar com a outra pessoa que está ao seu lado. E eu acho que isso deve ser hoje o grande obstáculo que está tendo entre os casais, e por isso possa ser que esteja ocasionando tanta separação. Mas eu digo muito o seguinte, todo mundo tem seus problemas, suas questões. O problema meu é meu. O problema teu é teu. O casal tem o nosso. Então aí você senta, conversa e o que se pode fazer? Qual é a dinâmica do casal? Aí porque isso vai afastando o casal ou vai criando essa dependência que é pesado. Tanto para o homem, porque não é só a mulher dependendo do homem, é vice-versa. Entendeu? Então fica pesado, aí perde aquele encanto, né? Já não se tocam mais e aí compromete o casamento. Então, você tem que ter habilidades e saúde mental para conviver com seus desafios de filho, de desemprego, das questões domésticas, um parente que ficou doente, que precisa de você precisa chegar junto. Tá entendendo? Então, as pessoas hoje complicam a história. Então, na hora que um casal busca um atendimento terapêutico, é bom para todo mundo que está no seu entorno, porque eles começam a se ajustarem. E a conversa é fantástica, a conversa, o diálogo, é a melhor coisa do mundo entre um casal. E uma coisa interessante que você falou, que também já se fala muito, né, em relação ao beijo nos casais, né? Quando as pessoas modificam a maneira de se beijar, é porque alguma coisa está errada no ar. É verdade. O beijo é um termômetro. Tudo começa com um beijo. Eu pergunto muito das minhas pacientes, está falando do casamento, você beija seu marido? Quando ela diz, não consigo, não precisa dizer mais nada, entendeu? Porque aí é irmão, não beija, está ali todo dia cuidando das coisas, mas não se beija, tem que ter o momento do casal. Onde for, em casa, na praia, na rua, no shopping, mas tem que ter aquela horinha para eles, para conversar e para ver. Não estou gostando desse teu jeito. Diz, o outro não adivinha. Você tem que falar, entende? Mas se você vai se acuando e vai se calando, você começa a comprometer o teu relacionamento. E quando você se der conta, está completamente comprometido, aí fica difícil. E aí vem a tal da depressão. E como sair de uma depressão? Veja bem,
A depressão é um estado que você chega depois de um período de tristeza. Eu digo muito que 3 semanas de tristeza ela passa a ser uma depressão, independente dos status sociais. Por exemplo, Padre Fábio de Melo é maravilhoso, preparadíssimo. Ele está no estado de depressão, entende? Ele foi acometido, perdeu a mãe faz 2 anos, vive no celibatado dele, não é muito assediado, e ele não está sabendo conviver com determinadas questões na vida dele e está numa depressão. Quando um paciente chega no meu consultório, eu faço uma anamnese e já percebo que ele precisa de uma ajuda com um psiquiatra, porque só o lado terapêutico, sem uma medicação, não tem resultado. E paralelo ao psiquiatra, ao terapeuta, precisa de uma atividade física, entende? A espiritualidade. Então, é um mix para que você saia daquele estágio, porque a depressão é uma doença, ela mata. Ela mata, não é... Não, fulano está com depressão, isso é conversa. Não é. Dê atenção quando você tiver alguém junto de você depressivo, ele precisa de ajuda. Ele chegou num estágio que ele não tem mais o que fazer, porque ele perde completamente, ele vê a vida sem precisa. Ele precisa de alguém que estenda a mão, que tenha compaixão, que tenha empatia com ele para ajudar a sair. Porque sai. Com certeza sai. E um exemplo desse que eu vi há pouco tempo foi uma foto do padre Marcelo Rossi, né? Quando ele estava com depressão e hoje sem depressão, né? Então você vê que até o corpo dele mudou. Exatamente. E você veja que são pessoas que têm um padrão de vida bom, que o padre, né, está sempre levando algo para alguém, se doando, mas a depressão não pede licença para chegar. Ela não bate na porta. Então ela teve um gatilho. Por que foi a depressão? Tem um gatilho. Entende? Então você tem que ir para o médico. Não, quem vai para psiquiatra é doido, é não. Precisa ser medicado mesmo. E como não ter ansiedade? É impossível. A humanidade toda é ansiosa, porém, cada um lida de uma forma. Porque assim, a gente... É o nosso dia a dia, né? É a ansiedade do amigo, do trabalho, das contas para pagar, dos filhos, que é criança, que é adolescente, uma doença na família. Quando você está com ansiedade, você deixa de viver seu presente, porque a vida é um presente. Eu digo muito que a ansiedade é o excesso do futuro. Você quer chegar lá, você não está nem vivendo cá. Então, bota o pezinho no chão e vive o aqui e o agora. E aí você combate, faz uma meditação, a sua ansiedade ameniza muito, faz uma prece, dá uma caminhada, entende? Alimentação, tudo isso culmina se você fizer sair um pouco de coisas que não são benéficas para você. Então, a ansiedade toma conta de você. Então, você aprender a conviver. Você sempre vai ter uns em maior potencial, né? E outros em menores, mas isso é inerente ao ser humano. Então, seria como a gente trata a ansiedade, seria, vamos dar um exemplo aqui para ver se eu estou mais ou menos certo. É você ouvir uma boa música, né? Você assistir um bom filme, né? Então é você encontrar formas de você não deixar que aquela ansiedade tome conta de você e você coloque todo aquilo que você está sentindo em outras coisas que vai fazer você relaxar. Exatamente, é você acalmar sua mente, é seu mindset. Você acalma sua mente. Aí, eu acho a meditação muito poderosa, entende? Porque você bota para fora aquelas coisas, até a respiração da gente. A gente controla melhor respirando. Você ouvir uma música terapêutica, tanto que nos hospitais, na UTI hoje, dos hospitais, tem as músicas para as pessoas que estão ali, as crianças, né, que eu tenho esse trabalho voluntário no Barão de Lucena, especificamente na pediatria. Então, na UTI pediátrica, tem as músicas, né, tem o palhaço que faz brincadeiras lúdicas com ela. Então, tudo isso lhe melhora muito. Então, não é só você
Não adianta fazer só uma coisa, você tem que ser várias coisas que fazer. E atividade física, alimentação, sono, isso é maravilhoso. E terapia. Antes de ir para os nossos comerciais, eu vou deixar uma pergunta no ar. Não deixar a criança que é dentro de você morrer. É importante isso a gente fazer no nosso dia a dia. Daqui a pouco nós voltamos. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru, Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 997701570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17. Pelo Zap 98630-5691. Aceita cartões e divide até 12 vezes. Voltando à entrevista com Marilúcia Lima, deixamos a pergunta no ar. Não deixar a criança que tem dentro de nós morrer. Isso é importante no nosso dia a dia? Muito. Todos nós temos uma criança, porém, essa criança pode ser ferida. Porque tudo que acontece na nossa infância, nós temos 2 infâncias, de 0 a 7 anos e de 7 a 14. Então, os traumas, o abandono, aquele presente que o pai não deu que ela queria, o carinho que ela não teve. Então, a gente precisa cuidar da nossa criança para que ela, em algum momento da nossa vida, ela latente. Então, a gente cuida da criança interior para que a gente seja um adulto sadio. E aí é o lado terapêutico, vai te ajudar. Se você tem alguns traumas lá atrás, que você não cuidou, porque você era criança, não é? Você não teve aquilo que gostaria dos seus pais, mas os seus pais lhe deram o que eles tinham para dar. Então, é muito importante para você não ter a sua criança frustrada, porque ela vai repercutir no adulto, sempre. Uma coisa interessante, né? Porque a gente vê hoje algumas pessoas felizes, né? E tem pessoas que também, às vezes, se incomodam com aquela felicidade da pessoa. Isso é uma coisa interessante, né? É, porque ela gostaria de ser aquela pessoa. É fato.
Então, por que fulano é tão feliz, tão saltitante? Fulano não tem isso, não tem aquilo, mas ele é bem resolvido. Ele é bem resolvido, entende? Então, a criança dentro da gente, ela é determinante. A maioria dos adultos tem uma criança ferida e ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser acolhida para que o adulto floresça. Agora vamos falar sobre outro assunto. Como se deve tratar o luto da separação? Veja bem, tem o luto da morte e tem o luto da separação. O tempo. A gente não está preparado para perdas. Então, o luto da separação, o luto do falecimento, você sabe que o outro não volta mais. Mas o luto da separação, ele é um mix de tristeza, de decepção, de desapontamento. Porque você, quando vai conviver com uma pessoa, você acha que vai ser perene. E, de repente, acontece alguma coisa e vem a separação. Então, a separação é muito dolorida, principalmente quando tem os filhos, é quem mais sofre. Então, você ter um terapeuta e você ocupar sua vida. É você ter autonomia da sua vida e não esperar que o outro. Porque o outro tem que cuidar da vida dele e você da sua. Tem que caminhar. Então, é você se resignar, se cuidar, ter o autoconhecimento, ter o autocompaixão, ter o autocuidado, ter sua autoestima, seu amor próprio. Porque a vida é isso, é uma renovação, sempre. E você não pode ficar na mão do outro. Amor, gostou, foi maravilhoso, teve filme, mas acabou. Como tudo na vida passa. Então, é o tempo. É o tempo. O luto da morte e o luto da separação. Porque amor é uma coisa que você não tem como. Não. Né? É uma coisa que você vai estar sempre, né, pegando aqueles momentos melhores que aquela pessoa que estava ao seu lado ali, seja pai, mãe, esposa, né, filho, filha, seja o que for, mas aí você tem que guardar aqueles bons momentos e recordar esses bons momentos, né? E em relação à separação, você se adaptar a uma nova situação e ver a vida de outra forma. É porque, assim, você viver com o outro porque compraram uma casa junto, tiveram filhos juntos, mas o amor acabou. E onde não tem amor, não se justifica absolutamente nada. Você tem que ter a humildade para reconhecer que você não é o amor, é a posse que você tem do outro. E aquele outro não te pertence. Então, se não existe mais o sentimento, olha, vamos conversar, fica com isso, com aquilo, vamos ver as crianças, não vamos criar problemas e vamos embora. Vamos buscar o que for melhor. O ideal seria se conversar, mas nem sempre é assim, os casais brigam demais. Mas o amor acabou, não justifica continuar juntos. E o que é resiliência? Resiliência é a capacidade que você tem de recomeçar. É de um problema, uma dificuldade, um problema que você passou na sua vida, você reconhecer e recomeçar. Caiu, levanta. Perdeu um amor, chora e acaba, mas vai-te embora. Perdeu um ente querido, recomeça a tua vida sem ele. Então, você ser resiliente, você ter a capacidade de dar um sentido à sua vida, de recomeços, porque a vida é feita de recomeços sempre, todos os dias. Tem dia que a gente está triste, porque faz parte do ser humano, não é? Mas vamos recomeçar. É um novo dia, Deus dá a oportunidade de todos os dias a gente recomeçar e ser resiliente. E como evitar o esgotamento emocional? Cuidando da sua saúde física e mental. Você trabalha, mas chega uma hora que você precisa deixar seu trabalho ali, vai para casa, e aí você vai, por ser da família, você vai fazer uma atividade, se alimentar, entendeu? Porque às vezes as pessoas viram à noite, ficam nas redes sociais, essa história de trabalhar online, né? Aí perde o horário. Então, há um esgotamento, porque a gente é humano. Então, há um esgotamento e aí compromete seu sono, a sua relação com o outro, porque você fica impaciente, você fica intolerante. E aí, a sua preocupação é você estar atento. Não, eu trabalho 7 horas, trabalho 8 horas, mas eu preciso fechar o meu computador e cuidar da minha família, entendeu? Do filho, ter tempo
ter qualidade, não é quantidade, mas você ter uma qualidade de ouvir seu filho, ouvir sua mulher, o amigo, quando te procura. Então, se você se vive só em função, a gente não pode viver só em função de nada na vida. A gente é uma miscelânea, a vida da gente é uma miscelânea, e a gente convive com tudo, com sabedoria, com habilidade, e tirando o melhor de tudo, de cada pessoa do nosso trabalho. Digo sempre que quando a gente chega em casa, a gente bota os problemas debaixo do tapete e vai para dentro de casa. Aí quando sai de casa, tira do tapete os problemas e vai resolver os problemas na rua, né? É a melhor forma que a pessoa tem que fazer as coisas, né? Porque se não for dessa forma, a gente não vai viver nunca. Não. Como tratar uma pessoa de um relacionamento abusivo? É muito difícil, filho. Porque hoje não é só a mulher que vive um relacionamento abusivo, o homem também. E aí, o que é que eu digo? Há uma dependência financeira, emocional, porque às vezes é aquela mulher que não tem como sustentar o filho só. Então ela se submete ao marido. A família, por outra vez, não aceita. A mulher saiu de casa, casou, fique lá com seu marido. A família não acolhe mais. Então esta mulher está fadada a viver. Só que nós hoje estamos em outros tempos e temos o acolhimento à mulher, temos a Secretaria da Mulher, temos espaços terapêuticos, né, nas secretarias, nos hospitais, nos consultórios. Então a mulher ela precisa querer, porque às vezes ela se acostuma em viver, em ser subserviente ao companheiro dela. Porque pode dizer, não, é a relação abusiva, ele me bateu, ele me xingou, não. Na hora que ele vira para ela e diz, essa roupa sua está muito curta, isso é abusivo, esse seu cabelo, você não vai sair com uma amiga, não vai na casa de sua mãe, tudo isso é abusivo, né? E é um passo para ele fazer outra coisa, porque ele acha que é dono, porque ele é o mentor da casa, né? E ela fica envolvida com as questões de casa, e aí ela vive esse relacionamento abusivo, achando que não vai sair daquilo nunca, e baixa a cabeça. É lamentável, mas a mulher hoje ela tem como sair, ela tem como ser inclusive custeada e sustentada. As prefeituras, o governo do estado tem programas de acolhimento desta mulher, de voltar a estudar, creche para os filhos e deixar essa criatura que não está fazendo bem nem a ela, nem a ele. Explica essa frase. Você é a sua melhor companhia. Eu acho ela fantástica, porque é verdade. Nós nascemos sozinhos, viemos do pó e para o pó voltaremos, não é? Então tem momentos na vida da gente que a gente está só mesmo e a gente tem que reconhecer isso, mas nem por isso a gente vai deixar de curtir um filme, uma música, uma conversa com um amigo, cuidar de uma planta, degustar uma taça de vinho. Veja que coisa maravilhosa, né? Elevar o pensamento, fazer uma prece, porque assim, o outro, ninguém tem a obrigação de estar ao lado da gente. Se vem, ótimo. Você não pode estar mendigando atenção, carinho, amor de ninguém. Então, a nossa melhor companhia somos nós mesmos. Porque a gente... Aí é que vem o autoconhecimento. Você sabe seus limites. Você sabe o momento que você está. E hoje eu não estou para conversar com ninguém, porque ninguém vai me aguentar. Então, opte entre uma companhia e você, fique com você. Uma companhia má. É melhor você ficar com você. E como é que nós sabemos que nós estamos tendo um ataque de pânico? Quando tudo que aparece, por exemplo, eu saio na rua, vou achar que vou ser assaltada, vou achar que o fulaninho vem aqui mexer comigo, eu estou sendo perseguida, eu vou ser roubada, entendeu? Eu pego um elevador, as alturas, então tudo isso, eu não consigo fazer nada só. Você precisa de um profissional da saúde, você precisa de um médico psiquiatra, porque é uma doença. Sabemos que temos que manter distância de pessoas negativas. É muito difícil, porque a gente tem pessoas negativas na nossa família. E aí a gente se blinda, né? Com o quê? Com as orações, pensamento positivo,
para poder acolher o outro. Porque na hora que você está com equilíbrio, você pode ajudar o seu próximo. Porque não é o povo na rua que vem lhe abordar, não é em casa. É o irmão, é a mulher, os filhos, né? Pessoas que você pode estar em outro patamar, mas o outro ainda está no processo. Então você se cuida para poder cuidar do outro. Você não pode abandonar. E o que é preciso para perdoar? É preciso perdoar. Porque quando eu perdoo, eu primeiramente perdoo a mim. A pessoa mais beneficiada sou eu. E que eu tiro aquele peso das costas, entendeu? O que passou, passou. A gente não mexe no passado. O que aconteceu com o outro, o que o outro fez comigo, o problema é dele. Eu vou carregar isso pelo resto da minha vida. Eu perdoo e dou lugar a um outro sentimento rico, de amor, de carinho, de compreensão. Então, o perdão, duas coisas que eu acho assim maravilhosas na vida do ser humano, chama-se perdão e gratidão. Então, você ter a grandeza de olhar para o outro que te feriu e perdoar, porque Deus perdoou. E aí você vai se aliviar, você vai tirar aquele seu peso e você vai caminhar. O outro é com o outro. Problema dele se não aceitou, mas você perdoou. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque não é o problema de você perdoar e não há necessidade, assim, se você não quer conviver mais com aquela pessoa, né? Não tem problema nenhum. Mas o perdoar é importante. Mesmo que você, quando a pessoa chegar, você pode dizer bom dia, boa tarde, boa noite, e você não querer uma convivência como se fosse um amigo. Claro, você perdoa, mas não quer dizer que você vai ficar junto do outro, íntimo do outro. Não, perdoa, você está em paz. Você em paz com você mesmo, e isso não tem preço. Porque aquilo que ele fez não dói mais, não lhe incomoda mais. Então, o perdão é bom para você e o outro também. Se ele entende ou não, mas você tem que pensar no seu bem-estar. Então, perdoa sempre. E vamos falar agora como é que te controla a insegurança e o medo. A insegurança e o medo é inerente ao ser humano. Eu digo muito, vai fazer alguma coisa, está com medo? Vai com medo mesmo. O que não pode é deixar de fazer. Porque se você parar e não fizer nada, você tem que fazer a sua parte. Deus ajuda, mas você não fizer a sua parte. Então, assim, a gente tem que vencer o medo consciente do nosso potencial, da nossa capacidade, porque o desconhecido gera medo. Isso em qualquer esfera. Há uma viagem do avião, um estado, um trabalho novo, desafios, isso gera medo. Mas você tem que confiar, poxa, você tem que confiar e são coisas novas que vão acontecer na sua vida, então vai com medo mesmo. E aí faz uma terapia. E é porque aí também você tem que ter, voltando àquilo que você falou, né? Que a pessoa, que a terapia faz que a pessoa tenha aquele seu autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, quer dizer, você vai saber muito bem controlar tanto a insegurança como o medo. E uma coisa assim, Pedro, nós somos humanos e todos nós sentimos, mas a gente não pode se entregar a esse sentimento do medo, porque o medo, ele trava, ele bloqueia, entendeu? Ele não deixa você caminhar, você fica numa zona de conforto. Então você tem que, não, eu vou com medo, mas eu faço. Você tem que ser superior, a gente tem que elevar o pensamento e a gente tem Deus, poxa, Deus ajuda. Agora você ficar em casa se lamentando, reclamando, com medo, vai-se embora com medo mesmo. E faça. Vamos agora falar sobre o poder do pensamento e da palavra. O pensamento e a palavra têm um poder imensurável, porque tudo que a gente pensa, a gente atrai. Em todas as esferas. E na hora que a gente fala, a gente verbaliza e a gente valida a voz da gente que ressoa, os nossos ouvidos e o cérebro capta o que nós queremos dizer. Então a gente pensa e fala. Então isso é poderosíssimo. Tanto que assim de manhã, quando você faz uma oração, conversa com Deus, entendeu? A sua conexão e a sua fala é muito poderoso. Uma coisa que as pessoas têm que deixar de se preocupar muito, né? Que as pessoas querem falar coisa muito bonita, não. Você tem que falar com o coração, aquilo que você está sentindo naquele instante, né? Não é também só pedir, né? Você também tem que agradecer por tudo que ele faz, né? Só de acordar todos os dias,
a gente tem que agradecer a Ele todos os dias, porque Ele está dando oportunidade por mais um dia, né? Exatamente. Deus, todos os dias, a gente agradecer porque acordou com vida e com saúde e de recomeçar, de fazer tudo de novo quantas vezes forem necessárias, entende? Então, assim, você já acordar com essa vibe de sucesso, de vida, de alegria. Olha para o céu, aí vê o mar, as estrelas, os pássaros cantando, as plantas, poxa, você se renova, entende? Então, Deus deu a vida da gente para que a gente tome conta e que viva com dignidade, porque a vida é para ser vivida. Saber ser vivida, né? Qual é o seu diferencial hoje? Eu sou uma terapeuta especialista na TRG. O que é TRG? É uma terapia de reprocessamento generativo. Ela trabalha os traumas, as doenças mentais, abandono, que você vivencia ao longo da sua vida. Fazendo uma analogia, é feito uma cenoura, você vai tirando a casca e você vai reprocessando. Então, eu trabalho cronologicamente de 5 em 5 anos. O processo da TRG, ela tem um protocolo, são 5 passos. Temático, é o cronológico, é a potencialização, é o futuro, até o paciente rever tudo, até a idade de hoje, e ele faz um filme. Ele não precisa me dizer o filme, apenas depois eu vou pontuando o desconforto, qual é a nota que você dá do filme. Então, quanto maior a nota, pior é o filme. Então, eu tenho que zerar esse filme, porque para mim ele segurou. Então, é minha expertise. Eu sou expert em terapia da TRG. Então, quer dizer que esse de 5 em 5 anos, para o público entender. Então, você pode pegar da infância para cá e começa a pegar a infância, a adolescência até a atualidade. É mais ou menos isso ou eu estou errado? É, porque nós temos 2 infâncias. A primeira infância, de 0 a 7 anos, de 7 a 14. Depois vem a adolescência. Ele pode ter tido uma infância tranquila, porém, na adolescência, já adulto, ter as questões, né? Você pode hoje ter uma questão na sua vida que você precise reprocessar. E a gente reprocessa com protocolo de segurança. O que é esse protocolo de segurança? Porque na hora que você mexe nas dores passadas, isso dói. E dói muito. Porém, ela não vai doer mais. E o protocolo da TRG, ele tem começo, meio e fim. Eu resolvo. Eu sou uma terapeuta que resolve as dores com a TRG. Isso é muito importante. Quais são as formas de atendimento? Eu atendo online e no consultório. Ok. Agora me passe também as suas redes sociais. O meu telefone, não é? 996070308. É meu Instagram, @marilucia.psicanalista. E meu site também, Marilucia Lima. Beleza. Agora você deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui para viver, para ter uma vida digna. Não desista de você, porque a pessoa mais importante no mundo é você. Primeiro você, segundo você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Cuide de você para que você possa cuidar do outro. Antes de encerrar a nossa entrevista, vou passar às tuas mãos uma pequena lembrança da Goodipé em parceria com a Gráfica do Parque, que a Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1 Nas Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Acompanhe-nos através do YouTube Goodipé TV, nós temos 24 horas lá no ar. No Facebook, Goodipé TV também. No Twitter, @revista Goodipé. No LinkedIn, Pedro Vidal. E também através do nosso blog, www.revistagoodipé.com.br. Para vocês, uma boa semana, tudo de bom. Até a próxima entrevista nossa no programa Goodipé.
Home Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652, Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Oliveira. Avenida Campina Grande, 689, Caruaru. Rua João Bernardo de Albuquerque, 140, João Pessoa. Fone 4062-9205, Recife, 3142-1707, João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 99-770-1570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17, pelo Zap 98630-5691. Aceita cartões e divide em até 12 vezes.